Êxodo rural é um movimento de pessoas que deixam o campo em direção à cidade. Esse deslocamento acontece por diferentes motivos, sendo algum deles a mecanização, que reduz o trabalho nas lavouras, a concentração de terras, que limita as oportunidades, e muitos serviços básicos ainda chegam com dificuldades nas áreas rurais. Ao mesmo tempo, as cidades surgem como promessas de emprego, de estudo e de novas possibilidades. Entre expectativas, necessidades e desafios, milhares de famílias tendem a fazer essa escolha todos os anos. Oi, meu nome é Luiz Carlos. Seu Luiz, por que se mudou para a cidade grande? Eu mudei para cidade grande porque lá na minha vida na roça lá era muito difícil. Como era a sua vida na roça? A minha vida na roça lá, a gente começava às 6 horas da manhã, minha mãe levantava 4 horas da manhã para fazer o almoço pra gente, levar na marmita. E era muito difícil, porque a gente era considerado como boia fria lá na roça de Minas Gerais. Plantando café, colhendo cana, cortando cana, essas coisas todas. Então era muito difícil. Deu da idade de 7 anos de idade eu trabalhava na roça. Quais são suas expectativas para os seus filhos na era atual? Não passar porque eu passei na minha vida, né? Porque infelizmente eu não tive estudo. Eu vim para São Paulo aqui com a 4ª série apenas e então foi muito difícil para mim. Então hoje eu quero que meus filhos estudem até o último nível. Então, quem sabe a Deus pertence a uma faculdade, né? Quem sabe? Porque quando você chegou em São Paulo, capital, você decidiu virar vigilante? Eu virei vigilante porque é o seguinte, quando eu cheguei aqui em São Paulo em 94, só tinha essa área de vigilante, que pegava com a sua 4ª série do 1º grau, e eu só tinha a 4ª série do 1º grau. Então eu migrei por essa profissão porque eu vi dias melhores para mim. Então por esse motivo eu vi que eu tinha que fazer o curso de vigilante e entrar nessa área. Quais são suas expectativas para o futuro? Nossa, para mim mesmo, na realidade, a minha expectativa é ver meus filhos muito bem, estudiosos, numa faculdade, fazendo cursos maravilhosos e assim por diante. Você pretende voltar para a área rural, aonde que você teve essa vivência, teve essa perspectiva de vida, onde que você procuraria melhorar, procuraria visitar lá? Olha, para ser sincero com você, para mim criar os meus filhos, que tomara Deus que já estejam criados, não. E nem para mim sobreviver da agropecuária, não. Se eu tiver aposentado, sim, porque é um lugar que você vive tranquilo, um lugar muito gostoso de se viver. Mas para mim trabalhar e criar filho, manter a família, jamais não. Somente para curtir a vida mesmo de aposentado, talvez. Se fosse dar um conselho para os jovens da atualidade, quais seria? Estude. Estude. Sabe por quê? Porque você estudando é a única coisa que o sistema não vai tirar da sua cabeça. Pode tirar tudo de você, menos o conhecimento. Então estuda, com certeza é a melhor coisa que você tem que fazer na sua vida, é estudar. Seu nome, idade e profissão atual. Bom, eu me chamo Marcos Andrade, tenho 55 anos e minha profissão atual eu sou autônomo. Você já morou ou trabalhou no campo? Onde e por quanto tempo? Sim, já morei, já trabalhei no campo, foi no estado do Mato Grosso, morei lá por 31 anos. Desses 31 anos eu trabalhei uns 23, 24 no campo. Qual era o tipo de trabalho que você realizava com a terra? Bem, lá na terra a gente fazia tudo, desde arar com o trator, machado, foice, enxada, enxadão, a gente plantava, colhia, fazia tudo. A terra servia principalmente para quê? Plantio, criação de animais, sustento, etc. Sim, a gente plantava, criava animais, a gente colhia, a gente fazia de tudo lá. Esse trabalho ajudava na renda da família? Como? Sim, com certeza. A gente tanto plantava para o sustento da família, né? Como a gente plantava para vender, para o comércio em geral, para poder fazer dinheiro, né? Para poder ir tocando a terra. O uso da terra mudou desde a época em que você trabalhava com ela? De que forma? Mudou bastante, né? Eu acho que na nossa época as coisas eram tudo mais mecânico, né? Tanto plantadeira, colheitadeira. Hoje já são tudo mais modernos, né? Tudo
implementos novos. E na questão da terra também, na nossa época, a gente podia desmatar, a gente podia fazer as queimadas. Hoje já não pode mais, até porque os cientistas pesquisaram e descobriram que o fogo só faz degradar a terra, né? Só faz acabar com a terra, então não tem benefício nenhum mais. Então mudou bastante e muito nesse sentido. Quais foram as maiores dificuldades em viver ou trabalhar no campo? O campo, como eu sempre falo, né? Tudo que você vai fazer no campo é serviço pesado, né? Não tem nada de fácil. Na nossa época, principalmente, nós não tínhamos energia, a gente não tinha, né, luz elétrica na época, e por consequência disso não tinha ventilador, não tinha uma geladeira, não tinha uma televisão, e tomava água quente. Então, para nós foi uma dificuldade muito grande, essas coisas que não tinha na época. Qual é a sua lembrança mais marcante ligada ao campo ou ao trabalho na terra? A minha lembrança mais marcante ligada ao campo são várias, mas entre elas vou citar uma que quando a gente saía de trator e às vezes chovia demais, os tratores atolavam, era uma dificuldade enorme para poder desatolar esses tratores, tinha que às vezes ir no vizinho longe, buscar um outro trator para poder puxar esse trator, ele estava atolado lá e não saía, então é uma das lembranças marcantes para mim foi essa. O que você aprendeu com essa experiência que leva para a vida até hoje? Eu aprendi bastante coisa, né? Que principalmente o homem do campo, ele é muito rústico, né? Muito duro. Tem que ser, porque tudo que você vai fazer na vida, principalmente para o homem que trabalhou no campo, sabe que é muita dificuldade. É serviço bruto, não é um serviço fácil. E você tem que ter muita garra, muita persistência para poder fazer. Como você vê a relação das novas gerações com a terra hoje? Eu vejo que hoje está tudo modificado, né? As novas tecnologias chegaram para melhoria, as colheitadeiras de hoje são tudo eletrônicos, os tratores também, o plantio, eu vejo isso aí. Mas eu vejo também que as novas gerações não têm assim, muito interesse em fazer esse serviço pesado que é do campo. Eles andam assim muito mais para o lado da tecnologia do que encarar essa realidade dura que é viver no campo.